Olá, bem-vindos a mais uma pausa do mês do Museu Medeiros e Almeida. Hoje apresentamos duas peças em porcelana da China de exportação, disse da porcelana que era produzida na China, mas depois exportada a outros países, neste caso a Europa. Estas duas peças, uma terrina e uma travessa que apresentamos hoje, foram produzidas durante o reinado Qianlong da dinastia Qin. Concretamente, esta tipologia de porcelanas teriam sido realizadas entre 1760 e 1780. Como bem, a terrina tem uma tipologia pouco habitual. Tem a forma de uma cabeça de javali. Esta cabeça de javali abre o meio para separar o corpo da terrina da tampa. Na parte inferior, no corpo, temos então a queixada inferior, com uma língua saíente e com as presas que estão decoradas com arabescos dourados. Temos também as orelhas e a zona do pescoço. A tampa estará constituída pela testa, pela parte superior do focinho, ou seja, o maxilar superior e a zona do nariz e os olhos. É curioso que há partes desta terrina que estão decorados para resultar o mais naturalistas possíveis. Por exemplo, se olhamos para o pavilhão das orelhas, estão sulcados por veias para parecer reais. Ou os olhos, que estão muito minuciosamente pintados para dar um ar realista. Porém, há outras partes da decoração que são muito mais fantasiadas. Por exemplo, as línguas de fogo à volta da boca, em tons de vermelho ferro e dourado, que também se encontram em outras partes da cabeça do javali. No fundo da peça, umas formas delimitadas a ouro e depois preenchidas com dois tipos de verde, azul e roxo, ou na parte posterior da cabeça, umas saliências a vermelho ferro, também decoradas com arabescos dourados, que não formam parte sequer da anatomia do animal, do javali, também não têm uma utilidade na sua função de terrina, por isso serão simplesmente decorativas. Mas, obviamente, a decoração que mais chama a atenção nesta terrina é a reserva na testa, entre os dois olhos, uma reserva de fundo branco que apresenta uma cena galante. Um casal europeu, elegantemente trajado à francesa, que parece estar numa pose de dançar ou de começar a dançar. Esta cena seria provavelmente retirada de uma gravura, também europeia, das muitas gravuras que havia na altura na China, que circulavam na China para decorar peças como esta. A mesma cena galante a encontramos na travessa e na travessa também uma cabeça de javali, ou seja, do animal representado na terrina, numa visão oblíqua superior, ou seja, quem está a olhar de cima. Eu digo que é um par, estas duas peças, e não um conjunto, porque não sabemos se formaram ou não parte do mesmo serviço de mesa. Isto porquê? Porque se olhamos atentamente, no caso da terrina, a cercadura que delimita a parte inferior está decorada sobre fundo branco com pontas de lança a vermelho ferro e dourado. Mas na travessa, que tem uma aba recortada, nesta aba aparece uma grinalda de flores e folhas a dourado, e temos também uma cercadura interior a dourado e vermelho ferro de um duplo filete com pérolas, nenhuma das quais se corresponde com a cercadura da terrina. Num mesmo serviço de mesa esperaríamos ver as mesmas cercaduras exteriores. Sabemos que o par da cena galante aparecem noutros pratos e noutras terrinas, pelo que deduzimos que existiriam vários serviços de mesa com esta decoração. Embora podem não constituir um conjunto, esta terrina e esta travessa, o facto de ter as duas já é de importância, porque a maioria das terrinas foram separadas das suas travessas e muitas das travessas acabaram por partir e por perder-se.
Estas travessas aparecem também às vezes denominadas como presentoirs. Isto porquê? Porque a sua função não era trazer comida à mesa, mas sim apresentar a terrina que era servida à mesa. De onde viria a inspiração então para este tipo de terrinas com formatos animais? Provavelmente venham de uma tradição medieval na qual, durante a época da caça, se servia o próprio corpo do animal à mesa e muitas vezes a cabeça era usada para servir a carne. Na Inglaterra, por exemplo, havia uma tradição no Natal de servir a cabeça do javali, do animal, numa travessa de ouro ou de prata, e quando era servida cantava-se uma típica canção natalícia, Christmas Carol. Mais tarde, já no Renascimento, haveria este hábito de decorar as grandes mesas elegantes com figuras de cera e de açúcar. E também, no século XVII, começou o hábito de comer empadas e muitas vezes estas empadas eram moldadas na forma do animal que continham, ou seja, se era uma empada de peixe, estaria servida à mesa numa forma de peixe. Se era uma empada de frango, tentariam fazer uma empada com a forma de frango. Mais tarde, começará a fazer-se terrinas em faiança europeia e mais tarde em porcelana mole, de pasta mole, com estes formatos animais. Não só animais, como também vegetais ou como também frutas. Isto, claro, criava uma mesa muito colorida, visualmente muito atrativa, o que era muito do gosto do rococó. Nem sempre as formas continham aquilo que representavam. Por exemplo, podemos encontrar uma porcelana representando uma alcachofra e que dentro tenha o doce de uma outra fruta. Isto unia a surpresa visual de uma mesa ricamente decorada com a surpresa gustativa de que não sabias o que estava dentro iria coincidir com o representado ou não. Isto também é muito do gosto do rococó. No caso das grandes terrinas, como por exemplo a que temos aqui, é também muito teatral que as narinas têm um buraco e pelo próprio buraco das narinas atuavam como chaminé e saía o vapor do guisado que teriam no interior. Neste caso, o guisado provavelmente se correspondia com o animal representado, ou seja, numa terrina em forma de javali, haveria um guisado de javali, numa terrina em forma de cabeça de veado, haveria um guisado de veado. Mas o facto de sair o vapor pelas narinas, para além da teatralidade, daria um aspecto de que o animal ainda estava vivo e respirando. Esta tradição das faianças ou porcelanas europeias em forma de animais começará provavelmente na Alsácia, concretamente em Estrasburgo, e provavelmente as primeiras se devem à mão de Paul Hanon e seriam produzidas entre 1748 e 1754. Depois, por influência desta produção, começariam a ser realizadas na Alemanha, em Meissen, em Hoch, ou na Inglaterra, em Chelsea, em Bow, em Worcester, ou até em Portugal, na Real Fábrica de Louças ao Rato. Mais tarde, os chineses, que como sabemos se baseavam também nas nossas formas para a sua produção. Nós muitas vezes levávamos as nossas terrinas, as nossas travessas para ser copiadas em porcelana da China. Começarão também a fazer porcelanas em forma de animais. Temos, por exemplo, porcelanas em forma de gansos, de tartarugas, de caranguejos, de peixes, de coelhos, de galinhas, formas vegetais como alcachofras ou couves, abóboras, frutas como romãs ou melões. A variedade era muito grande. Por exemplo, aqui na coleção do Museu Medeiros de Almeida temos duas terrinas de porcelana da China em forma de ganso, temos um pato e uma pata,
temos uma couve e temos, claro, a nossa cabeça de javali. É curioso também que a fauna europeia e a fauna oriental, chinesa, não era igual. Por isso, algumas curiosidades. Por exemplo, as primeiras faianças em Europa produzidas em forma de peixe, normalmente o peixe era uma soia. Mas a grande maioria dos peixes em porcelana produzidos na China serão carpas. Isto porque os artesãos na China conheciam muito bem a carpa e não é só um animal que é habitual para eles, como também é um animal com uma grande carga simbólica associada. Claro que esta carga simbólica não chegava ao cliente último, que seria um europeu que desconheceria como descodificar toda esta simbologia chinesa associada à carpa, que era um animal para eles, um animal auspicioso. Também existem, por exemplo, terrinas em forma de cabeça de búfalo de água, que é um animal comum no Oriente, mas que provavelmente não haveria modelos europeus de terrinas em faiança com a forma de um búfalo de água. De facto, conhecemos uma cabeça, uma terrina em forma de cabeça de búfalo de água, que apresenta na testa a mesma reserva com o par galante que vemos na nossa terrina em forma de javali. Às vezes estas terrinas também eram braçonadas, como muitos serviços de porcelana da China, os encomendantes pediam por o seu bração, tanto na terrina como nos pratos, nas travessas. Era uma coisa frequente também nestas terrinas em forma de animais. Para ter uma noção do êxito que tiveram estas terrinas em formas animais, em 1763, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, a VOC, faz uma encomenda de 25 terrinas em forma de cabeça de javali e 25 terrinas em forma de ganso. Normalmente, este par de peças está na nossa sala das porcelanas, junto com muitas outras porcelanas da China. Convido-vos então que venham a visitar-nos para desfrutar destas e de todas as nossas outras peças aqui no Museu Medeiros de Almeida. Muito obrigada!